Olá, oitavo ano, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo, língua portuguesa. Bom, queridos, dando continuidade aos nossos estudos do segundo bimestre, estamos no livro 2, ok? Mais uma videoaulazinha aí para vocês. Já é a quarta ou a quinta que eu gravo para vocês. Eu gravei, não, é a quarta, eu gravei três para o primeiro bimestre e essa é a primeira que eu gravo para o segundo bimestre, ok? Vamos falar hoje sobre gênero textual, ok? Crônica argumentativa. O que vem a ser uma crônica argumentativa, ok? Vamos fazer como se estivéssemos em sala de aula. Como vocês sabem, eu não sou nenhum youtuber, não é? E dar aula assim, gravando vídeo aula, não é igual em sala de aula, né? Então, se eu gaguejar, se eu tropeçar em alguma palavra, eu volto, repito de novo, ok? Como se estivéssemos em sala de aula. Vamos lá, então, vamos prosseguir. Abram o livro de vocês aí, por favor, na página 21, certo? Abram o livro na página 21. É 21, sim. Deixa eu ver aqui se é 21 mesmo. É, página 21, ok? Unidade 3, liberdade para agir, página 21, ok? Então, no capítulo 2 diz assim: o dever de ser livre. Quais são os três elementos presentes na imagem? Que mensagem a imagem de abertura está transmitindo? Como esses elementos se relacionam para transmitir a imagem? Ok? Você já se perguntou o que é ser livre? Temos liberdade? Então aí você vai abrir o livro de vocês na página 21. Eu não coloquei a imagem toda, porque senão não iria caber aqui no slide. Mas aí vocês conseguem ver no livro de vocês, na página 21, que tem uma gaiola aberta. E só tem uma pena, né? Voando. Dando a entender o quê? Dando a entender o quê? Que o pássaro que estava preso na gaiola, ele se libertou, não é? Então, quando diz assim, ó, quais são os três elementos presentes na imagem? Três elementos, o que eu estou vendo aí é uma gaiola, uma pena e o céu. São três elementos, né? O que isso simboliza? A vontade de ser livre, não é? De escapar, de fugir. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido aí. E é sobre isso que esse capítulo vai falar. O dever e o direito também que nós temos de ser livre, ok? De sermos livres. Vamos prosseguir então, ok? Abram aí na página 22 do livro de vocês, por favor. E vamos fazer a leitura textual, certo? Desde já eu já vou dizendo, eu não vou ler esse texto todo aqui com vocês. Vocês é que vão ler o texto, certo? Mas eu vou dar o início aqui. Ó, tudo nos envolve. É incrível como conceitos que parecem tão simples podem ser bem mais complexos. O conceito de liberdade pode ser relacionado à ética, à filosofia, ao direito e à imprensa. Pode ser, ainda, a personificação de ideologias. Gente, ideologia é um modo da pessoa pensar, é a meta que a pessoa tem na vida dela. É a forma com que a pessoa encara ou que ela vive a vida dela, a ideologia, certo? Ao longo do capítulo, você verá textos que trazem reflexões sobre esses aspectos, quer dizer, os aspectos éticos e filosóficos do direito que a pessoa tem de ser livre, ok? Então vamos lá. Ó, o texto que tem para vocês lerem é a crônica argumentativa chamada Unanimidade. Unanimidade, ok? É uma crônica argumentativa e vocês vão dar uma pausa agora aqui no vídeo e vão ler essa crônica que eu botei só um pedaço dela, tá, gente? Vocês vão ver que ela é bem mais longa, está completinha na página 22 do livro de vocês. Aí vocês vão abrir o livro de vocês na página 22 e vão ler tudinho, ok? É uma crônica de um livro chamado Antologia Escolar de Contos, ok? É uma crônica
de Paulo Mendes Campos. Paulo Mendes Campos, que escreveu essa crônica Unanimidade. Ok? Abram então o livro de vocês, já está aberto. Leiam, por favor, toda essa crônica. Deem uma pausa e leiam toda esta crônica. Depois que terminarem de ler, aí vocês despausem o vídeo e vamos prosseguir, tá bom? Vamos lá então. Bom, pessoal, agora que vocês já leram toda a crônica, Unanimidade, vamos prosseguir. Gênero textual, crônica argumentativa, página 23. É aquele quadradinho cinza que vocês têm no livro de vocês. Em cada gênero textual tem um quadradinho desse, para poder definir qual é o tipo de gênero textual. É um quadradinho pequeno, só que aqui ficou um quadradão, né? Porque o tio Léo deu um jeito de ampliar para vocês. Bom, vamos lá. Gênero textual. Quando defendemos uma ideia em um artigo de opinião, artigo de opinião é aquele texto que o autor dá a opinião dele e tenta convencer o leitor de que ele está certo. Tá? Nós já falamos sobre isso. Então, vou até voltar. Quando defendemos uma ideia em um artigo de opinião, em uma carta do leitor, aqui também é um outro gênero textual, carta do leitor, é quando o leitor de uma revista escreve uma carta para dar a opinião dele, tá? a um editor de uma revista ou ao redator de uma revista. É uma carta do leitor. Em um editorial, já o editorial é aquele texto que fica no início da revista ou do jornal, que o autor ou que o redator do jornal ou da revista escreve. É um editorial. Ou em uma crônica argumentativa. Então, a crônica argumentativa já é esse gênero textual que a gente acabou de ler, a crônica Unanimidade, certo? Podemos recorrer a várias formas de argumentação. Então, quando você escreve uma crônica argumentativa, você pode recorrer a várias formas de argumentação. Então, o que vem a ser uma argumentação? Como citar a opinião de um especialista no assunto, quer dizer, você pode pesquisar a opinião de um especialista no assunto daquilo que você está escrevendo, para poder dar uma certa credibilidade ao seu texto, porque você bota a palavra de um especialista, né? Outro ponto é demonstrar causas e consequências, dar exemplos, fazer comparações. Então, essas são algumas formas de argumentação ou formas de argumento. Você pode colocar a opinião de um especialista, você pode colocar alguns exemplos daquela situação em questão, ok? Você pode apontar algumas causas sobre aquela situação que está em questão ali, certo? É uma forma de você tentar convencer a pessoa que está lendo o teu texto de que o teu ponto de vista ele está certo, ok? São formas de argumentação. O autor do texto de abertura, unanimidade, ok? O autor do texto de abertura, por exemplo, faz uso de uma crônica argumentativa que reúne aspectos da crônica e dos textos argumentativos. Gente, crônica é um texto que usa linguagem coloquial, ou seja, linguagem do dia a dia, que usa situações do dia a dia para contar uma história, uma crônica. Não confundam a crônica com conto, porque o conto é uma história irreal, impossível de acontecer, ok? Num conto tem fadas, duendes, tem animais que falam, ok? Aí já vai até para a fábula também. Então, conto não tem nada a ver com crônica. Crônica, você pode pegar uma situação do dia a dia, por exemplo, a discussão entre um cliente com um atendente de uma loja, você coloca ali a história que aconteceu no diálogo dos dois. Isso pode ser uma crônica, uma situação real do dia a dia. Então, uma crônica argumentativa vai ser um tipo de texto que conta uma situação que pode ser real,
mas não tem que ser, ok? A única coisa que a crônica tem que ter é a possibilidade da realidade, mas não tem que ser real, ok? Uma crônica argumentativa, ela vai contar uma história, uma situação e durante o texto, quem escreveu o texto vai tentando convencer, vai tentar convencer o leitor de que o ponto de vista dele está correto. Isso é uma crônica argumentativa, ok? Então vou voltar aqui. O autor do texto de abertura, por exemplo, faz uso de uma crônica argumentativa que reúne aspectos da crônica e do texto argumentativo, quer dizer, para dar a opinião dele. Então, continuando aqui. Ela pode narrar, descrever ou dissertar sobre algo. Então, a crônica argumentativa, ela pode narrar a história, ela pode descrever os detalhes da história, ou ela pode ainda dissertar. Quer dizer, ela pode dar a explicação daquela situação, do porquê que está acontecendo aquilo. No caso, Paulo Mendes Campos descreve e disserta ao comparar a humanidade e os seus meios de comunicação a um imenso organismo para reforçar a ideia de que não estamos isolados, pois tudo nos envolve. Então ele quer aí provar nessa crônica argumentativa, ele quer aí dar a entender e convencer de que tudo nos envolve, que nós estamos todos envolvidos, ok? Por meio ou melhor, através dos meios de comunicação, ok? Através dos meios de comunicação, nós somos um imenso organismo vivo, né? Que está interligado, certo? Bom, é bem simples. Vocês lendo com calma direitinho aqui essa definição de gênero textual, vocês vão entender, ok? Primeiro leiam um texto, depois leiam esse quadradinho aqui. E, por fim, façam, por favor, a interpretação de texto das páginas 23 e 24. Eu vou corrigir no nosso próximo encontro, que será a videoconferência, certo? Esse vídeo aqui eu tenho que ser o mais sucinto que eu puder, não posso gravar um vídeo muito longo, senão eu não consigo nem carregar o vídeo. Vocês vão poder discutir comigo, nós vamos poder conversar sobre esse gênero textual e corrigir essa interpretação na nossa próxima aula, que será por videoconferência. Se eu não me engano, é quinta-feira. Ok, pessoal? Tudo certo então? Belezinha? Façam a página 23 e 24, que é a interpretação do texto unanimidade. E qualquer dúvida será tirada no nosso próximo encontro, será uma videoconferência. Beijo no coração, 8º ano, minha turma favorita, predileta, vocês sabem disso, eu gosto demais de vocês. Deus abençoe vocês e qualquer dúvida, anotem e no próximo encontro nós estaremos juntos aí, ok? Fique com Deus, beijão.